Quem somos nós para o Carlos Fuentes? Nós brasileiros? Nós humanos. O nós humanos? Brasileiros ele não tem um olho assim, um olhar não assim. Sei se ele Mas pensava. nós humanos, ou nós latino-americanos, que talvez fosse a preocupação dele, especificamente nós mexicanos, mas quem que somos nós? Eu acho multiplicidade cultural. Se ele, talvez, né, se eu quisesse responder aí por ele, a gente é essa multiplicidade, heterogeneidade, capacidade de conviver com a diferença. Talvez ele pensasse isso, hoje eu não sei. Mas eu acho que tem isso, né? No olhar dele, que eu acabei estudando e entendendo um pouco, eu acho que tem a ver com essa questão. Nós somos uma profusão de culturas, né? Acho que talvez isso. E para você? Nós? Eu acho que sim, né? Que acho que a gente tem marca de diferentes culturas e muitas marcas de violência de imposição cultural também. Eu adiciono esse componente, né? E algumas dessas marcas eu não sei se a gente tem coragem de enfrentar, né? Porque acho que a gente nasce marcado de um embate de culturas e que, pensando no Brasil, pensando na América de formas muito diferentes, nós somos singulares, né? Assim, eu acho que é preciso olhar essa nossa formação multicultural, heterogênea, diversa, mas é preciso entender que em alguns momentos ela foi muito violenta. E olhar para essa história um pouco, né, com um pouco mais de coragem, não amenizar muito, não. Bonito, que lindo. Quem você acha que ele acha que nós humanos somos? Quem somos nós para ele? Eu acho que somos pessoas que precisam lidar com os imprevistos e com uma ideia de acaso e de vida aleatória e que se aproxima muito a essa ideia de jogo e de absurdo, de fantástico. Eu acho que essa é um pouco a visão dele de mundo, assim, que está expressa que a vida nos não livros. Não tem sentido, não é isso? Não tem um sentido. Não tem, mas ao mesmo tempo o Jogo da Amarelinha e outras histórias têm uma vitalidade muito grande e uma alegria pulsante, eu acho. Por mais que a vida seja desencontro, são personagens que estão em busca de algo. Não, são personagens energéticos. Energéticos, assim. Então não exatamente. É para baixo. Isso. Eu acho que o Cortázar tem uma certa alegria por trás, vibrando, essa vibração do jazz, da música, do jogo. Os personagens estão sempre à procura. Parece assim, já que não tem um sentido maior, já que as coisas não acontecem de um lado para o outro, é tudo aleatório, etc., vamos aproveitar, é um pouco assim? Eu acho que... Não no nível da inconsciência, do niilismo absoluto, não é isso? Eu acho que o que acontece é que antes de... O que ele narra é essa busca. Está um pouco antes disso. Mesmo que frustrada, não é isso? Você vai descobrir que ela é frustrada. Ele vai encenar essa busca e essa energia da busca. Um conto muito interessante do Cortázar, que é um conto que vai um pouco influenciá-lo e montar algumas bases do que viria a ser o Jogo da Amarelinha, é O Perseguidor, que é o conto em que ele narra a vida do Charlie Parker, com outro nome, é uma história de ficção, mas é um saxofonista. E nesse conto, acho que tem... ele é um saxofonista que passa as noites tocando, bebe, se droga e tem uma relação com a vida muito vital, quase inconsciente, assim. É um cara que está fazendo a arte dele e a história é narrada por um jornalista que está escrevendo a biografia desse personagem chamado Johnny Carter, que é um saxofonista. Exatamente. Não disfarçou muito mal.
Mas a ideia dele é uma homenagem ao Charlie Parker. Uhum. E veja só o título desse conto, O Perseguidor. Uhum. Então, o perseguidor é o jornalista que está observando o Johnny Carter, mas tem uma ideia do Johnny Carter como estar buscando algo, que é a busca da arte, onde ele não vai chegar lá, né? Mas eu acho que essa busca, essa procura, esse desejo, ele atravessa toda a literatura do Cortázar. E para você, quem somos nós? Olha, eu acho que nós também estamos em busca de alguma coisa, num mundo que não tem muito sentido, em uma vida que não tem sentido e que precisamos de alguma maneira contar histórias para nós mesmos e para que as coisas façam sentido. Eu acredito muito na ideia de você contar histórias para você mesmo e para os outros e tentar entender o que essas histórias significam. E eu acho que essas narrativas, elas formam um pouco, elas estão um pouco próximas do que seria o sentido das coisas. Você inventa um sentido para suportar, é isso? Acho que sim. E eu acho que a vida é feita dessas invenções. Boa! Dentro desse universo do Bolanho, quem você acha que ele diria, quem somos nós? Como ele responderia essa pergunta? Quem somos nós humanos? Perguntas difíceis, né? É isso, eu realmente associo Bolanho a um pessimismo muito grande, a uma tendência parece que tudo conspira para uma espécie de violência que é inescapável. Isso é uma frase de Bolanho. Tem um conto dele chamado O Olho Silva que ele diz, para as pessoas da minha geração, a violência é inescapável. E no conto a pessoa vai para a Índia e lá ele encontra a violência. Então eu diria que a humanidade tem essa tendência a isso. E destruição. A destruição. Caos. Ao caos. E podemos claramente lembrar de Walter Benjamin, que com certeza estava na mente dele, quando ele fala do anjo da história, que se vira e vê a história como um amontoado de ruínas. De certa forma, 2666 é isso, é um livro que é um amontoado de ruínas literárias, né? Ele pega todos os gêneros, destrói os gêneros e vai criando ruínas. E no centro, ou talvez não no centro, tem a violência daquele monte de corpos que também são ruínas. E a ruína da Segunda Guerra, a ruína das ditaduras, a ruína da violência do capitalismo tardio, que é o capitalismo, senão há uma exploração tão grande que tira qualquer identidade dos corpos, são corpos descartáveis para uma sociedade. As mulheres mortas trabalhavam em maquiladoras para os Estados Unidos, ou seja, quando você compra um produto feito em Bangladesh, na China, sei lá, você não sabe o rastro de sangue que tem esse produto. Porque a violência ela está difusa, ela está globalizada e você não enxerga mais ela diretamente. Ela é estrutural hoje. Ela é estrutural. A violência é estrutural. Na Segunda Guerra você via a violência porque os corpos estavam explodindo na sua frente. Agora a gente não vê a violência, mas ela está disseminada, estruturalizada, difusa, inclusive na cultura. Então eu acho que essa talvez seja uma visão de mundo de Bolanho. E um tanto sem saída, sem saber como... Bolanho não sabe como a humanidade vai escapar disso, mas ele reconhece no papel do artista a importância da memória, de olhar isso e de lembrar isso. Ele conta as 400 mortas, ele quer que as pessoas lembrem delas. E você? Quem você acha que nós somos? Vou até tomar uma água. Eu tento não ser uma pessoa tão pessimista assim, mas é engraçado que como escritor, tem um teórico que eu gosto muito chamado Mark Fisher, que é inédito no Brasil por algum crime, mas muito, muito respeitado lá fora. Ele tem a teoria que é mais fácil, ele pegou uma frase apócrifa
e escreveu um livro de ensaio sobre isso. A frase é a seguinte, que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Porque nós não conseguimos imaginar nenhum outro sistema de organização social mais, depois do fracasso do comunismo, que ninguém quer discutir isso, o fracasso do comunismo e de qualquer outra tentativa de organização, que todos eles levaram à violência. E eu acho que o grande desafio do artista atual é pensar um modo de existir no mundo que não reproduza a exploração, que não reproduza a violência. E eu não sei, eu não tenho saída, eu não tenho a resposta, tenho milhões de perguntas, mas eu acho que talvez a função intelectual seja fazer as perguntas de como podemos imaginar uma outra realidade para nós que não seja mediada por violência e exploração. Aê, boa! Quem você acha que o Machado de Assis achava que nós somos? Quem somos nós para o Machado de Assis? Nós, a humanidade em geral. Nós, seres humanos. Pobres coitados, iludidos de que eventualmente tem um papel importante, de que eventualmente estamos indo para algum lugar, de que produzimos coisas brilhantes e de que, na verdade, somos muito pouco. Talvez isso. Boa! A gente sempre fecha com a mesma pergunta, dentro então da tua experiência e deste olhar da cultura islâmica e do Alcorão, quem somos nós, humanos? Nossa. Uau, pergunta bem difícil essa. Essa é a pergunta. Eu acho que tem esse componente aqui da transcendência que eu queria chamar a atenção, exatamente. O humano é aquilo que está aquém da transcendência. Então qualquer tentativa de se apropriar do transcendente, ela na verdade é abusiva e arbitrária, e não tem nada a ver com isso. Vamos preservar esse componente de mistério, que está presente. Se existe uma mensagem divina, ela tem um componente de transcendência, e isso está além de nós. E vamos ter a humildade de aceitar isso. Boa! Olha, somos sujeitos livres, amadurecendo para estágios mais elevados de consciência, de espiritualidade e, sobretudo, de amor. O que nós precisamos é amadurecer para o amor. O amor não no sentido piegas do termo, mas o amor universal, o amor da solidariedade, o amor da justiça, o amor do respeito, o amor da partilha, que eu espero que nós possamos fazer esse mundo desse jeito, né? O mais breve possível. Eu posso fazer um complemento? Por que a gente não está conseguindo fazer isso? Eu acho que nós temos ainda muitos instintos bestiais que a gente não controla, né? Então, id aí solto pela sociedade, que a gente precisava sublimar um pouco através de cultura, de arte, de civilização. Aí eu estou usando Freud, né? Estou usando Freud para falar. Mas também porque existe, né? Isso também existe uma... Aí eu falo como educadora. Não existe uma educação que favoreça o desabrochar da consciência humana. A educação é uma forma ainda de sujeição, de modelação e não de emancipação do sujeito pensante, né? Em todos os sentidos. E inclusive, para mim, do sujeito espiritual. Então, nós precisávamos mudar a educação. Mas os poderes instituídos, todos, são contra a mudança da educação. Nós estamos assistindo agora esse momento tenebroso do país, né, em que está havendo uma cruzada contra a educação. E os livros do Kafta justo. também estão atrapalhando as coisas aqui. Né? Enfim, mas o que acontece é que eu acho que o problema, para mim, a salvação é a educação. Mas só que a educação depende de vontades políticas e de consciências abertas e despertas para promover essa educação. Então, a minha militância tem sido nesse sentido. Educar para despertar consciências, para empoderar as pessoas para a sua liberdade e para a sua participação na vida para mudar esse mundo. Boa! Quem somos nós? Humanidade. Quem somos? Qual, no teu olhar, quem nós somos? Nós somos a criatura que a natureza deu a possibilidade de destruir ou de salvar o mundo, certo? A única criatura que nasceu, o único animal que nasceu com essa possibilidade. Essa possibilidade está dada pelo pensamento.
pelo fato de nós possuirmos um cérebro e sermos capazes de transformar ou de destruir a nossa realidade. E quem somos nós? Somos a criatura que vive essa glória e esse drama. Ser humano é, obviamente, a coisa mais angustiante que até agora nos foi dado a conhecer. Nós não sabemos se existem seres inteligentes em outros planetas. Até agora isso não ficou comprovado. Enquanto não ficar comprovado, nós somos a criatura mais feliz e mais angustiada do planeta. E dessa contradição que resolvemos todos os dias, certo? Surge o que nós somos. Muito bem. Vamos fechar com uma coisa que eu sempre, a pergunta que eu sempre fecho, que é, então dentro da tua experiência, dentro do teu universo, daquilo que você viveu, que você vive, que você sente, que você acha, quem somos nós, humanos? Nós estamos aqui para evoluir. Nós somos seres em evolução. Nós somos seres que viemos aqui para aprender e para melhorar. Nós mesmos, os outros e o meio ambiente. É o que somos. Tá bom? Difícil, né? Quem nós somos? Nós somos fruto do caos, uma sequência infinita de acasos e que resultou nisso e que vem resultando nessa nossa experiência de existência, né? E o que eu acho que é interessante e bonito nisso é que, diante de toda essa nossa, eu diria, nessa nossa experiência, onde a gente tem poucas respostas a respeito de quem nós somos de fato, para onde iremos, se é que iremos para algum lugar e tal, a gente tem chegado num grau de complexidade onde é possível pensar além da nossa própria existência, assim, a gente pensar no coletivo, a gente pensar não só eu, Mayumi, mas qual é o papel, o legado que a gente vai deixar, assim, o que a gente está fazendo para as outras pessoas, assim. Fazendo até para outras pessoas, outras gerações com as quais a gente sequer vai ter contato, assim. E eu acho isso muito bonito, o fato de eu acreditar, ou das pessoas, algumas pessoas acreditarem que não há nada além da nossa própria existência, mas que ainda assim faz parte da minha responsabilidade deixar uma existência mais leve para quem vem por aí, sabe? Mas você acha que a gente está fazendo isso? Como humanidade? Eu acho que muita não gente... Não pessoalmente, mas como... Eu acho que, de uma maneira ou de outra, a gente tem isso dentro da gente, assim. Eu acho que mesmo dentre as pessoas que pensam e agem absolutamente diferente de mim, se eu parar para analisar, eu consigo ver boas intenções, sabe? Em todo mundo. Em geral, sim. O que eu gosto de definir a gente como parasitas com boas intenções, assim. Porque a gente não tira a parte parasita de ser destruidores e caminhar para a entropia, mas, ao mesmo tempo, diante de todo esse caos, a gente continua tendo boas intenções. Então, mesmo aquela pessoa que pensa completamente diferente de mim, que eu acho que ela está sendo destrutiva, eu sei que, no fundo, ela quer o melhor tanto para ela quanto as pessoas que vivem em torno dela. Assim. Jura que você acredita nisso? Acredito, assim. Você sabe que tem um ditado que diz de boa intenção o inferno está cheio, justamente, né? porque a gente não deixa de ser destrutivo, né? A gente não deixa de ser esse organismo que provavelmente vai botar fim em muitas coisas antes de se autodestruir. Isso uma coisa não está desconectada da outra. Mas hoje eu convivo, né? É difícil dizer isso, mas com 10 milhões de pessoas e tem opiniões muito diferentes entre uma e outra, assim, entre as coisas que eu acredito, as coisas que eu acho que eu devo fazer para tornar a vida dos outros melhores e tal, caminhos que eu acho que eu devo abrir para as próximas gerações, para que elas tenham outros problemas para lidar e não os problemas que eu posso resolver hoje em dia, assim. E mesmo dentre as pessoas que pensam e agem completamente diferentes, se eu paro para sentar e ouvir o que elas têm a dizer, eu consigo entender ou que elas querem o melhor para todos, boas intenções. Exatamente. Você acha que todas as pessoas, de alguma maneira, querem o melhor para todos? Isso. E aí, eu acho que, às vezes, de uma maneira míope, né? Não quer dizer que ela, né? Ela tem uma boa intenção, mas é super míope, ela não está olhando a diversidade, ela não está olhando o outro, ela não tem informações suficientes para que essas boas intenções sejam, de fato, concretizadas e tal. Mas, no fundo, eu acredito nessas boas intenções. No fundo, somos ótimos. Não. Mas de jeito nenhum. Não fazemos coisas ótimas, é isso? No fundo,
É meio Rousseau, do Bom Selvagem, assim. Mas assim, esse de ser ou não ótimo também Não, é ótimo bastante... nesse sentido, de ser um bom selvagem que pode não estar fazendo do melhor jeito. Exatamente. Eu acho que é isso que nós somos, assim. E aí eu acho que nesse papel todo de ser, quem somos, quem não somos, eu acho que eu e um monte de gente, a gente assume um monte de responsabilidade aí pelo bem-estar coletivo, pensando quem vem por aí, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, deixar um legado positivo. Espero que seja positivo, né? Porque a gente nem vai ver o resultado disso. Então, ficam aí as boas intenções. Do ponto de vista do Oscar Wilde, quem somos nós? Nós somos uma sensibilidade profunda, presa num mundo raso. E do teu? Do meu ponto de vista, acho que sim, acho que nós somos uma sensibilidade profunda, mas enredada num mundo complexo, que tem suas profundezas e seus pontos rasos e que nos constitui de uma maneira muito mais ampla do que a gente se dá conta. A gente é atravessado pelo mundo, pela linguagem, pelo outro. E entender essa poesia que se compõe com esses elementos acho que é a capacidade da gente entender a gente mesmo. Quem somos nós, seres humanos? Oh, uau! Eu acho que somos pessoas em busca de alguma coisa que a gente nem sabe exatamente o que é. É difícil, né? A gente vive a nossa vida tentando equilibrar as nossas profissões com as nossas vidas pessoais. Isso é tão difícil já e não consegue chegar a uma conclusão do que é mais importante no final das contas, né? Acho que é isso. Somos seres em busca de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Muito boa. Do ponto de vista da Simone de Beauvoir, com o que você acredita ou o que ela hoje poderia falar, quem somos nós? Humanidade. Eu acho que ela não responderia isso, porque para ela sempre tem uma questão do sujeito que está falando situado, quer dizer, a humanidade é uma coisa muito ampla. Né? Ela fugiria dessa... Eu acho que não seria uma questão que ela se colocaria. E você, quem você acha? Eu tenho a pior opinião. Eu acho que nem o Freud. A humanidade é uma desgraça, né? Foi um péssimo do acontecimento então, e vamos de mal a pior. A gente já esgotou todos os recursos que tinha, nós tínhamos condições de viver bem com todo mundo, certo? A gente gasta milhões em merda, em porcaria, em... armas. Cada vez que você pede uma comida em casa, você achou legal, vê aquela quantidade, eu digo, mas a comida não é nada, o preço que estou pagando é tudo que vende, que você joga fora. É uma sociedade do desperdício, né, completo, da falta e da infelicidade. Nunca se foi tão infeliz. A quantidade de jovens tomando droga pesada, a psiquiatria hoje é um sucesso, as pessoas não conseguem viver mais sem drogas legais. Né? Então, infelizmente, eu ainda tenho experiência nos jovens. Né? Acho que é uma geração que vai ter de lutar muito, muito, muito para fazer essa coisa melhorar um pouco. Mas eu não sou otimista, nós somos um acaso infeliz, é isso? Que é um acaso genético, né? Nós somos um acaso que podia ter dado certo, mas a gente cavou a própria cova, é isso que eu acho. Nós somos absolutamente responsáveis pela merda em que estamos. Perfeitamente. Vamos fechar agora, porque é isso que interessa. Quer dizer, isso que interessa não, é isso que fecha sempre os nossos programas, que é quem somos nós para você? Nós, seres humanos? Yep. Eu acho que nós, então somos esse ser aí, como eu falei, eu gosto de racionalizar coisas, né? Então nós somos animais que foram evoluídos, né?
Evoluídos não no sentido de melhorados, né? Isso, evoluídos no sentido de seleção natural e de evolução. Chegamos aqui... Como todos os animais, como todas as plantas, animais, como todos exatamente. os seres vivos. Mas nós vivemos uma situação maravilhosa, porque a gente, por exemplo, consegue compreender a nossa posição no universo. Até onde eu sei, nenhum outro animal consegue medir onda gravitacional. A gente consegue medir coisas que aconteceram há bilhões de anos atrás, que estão a bilhões de anos-luz daqui. A gente consegue compreender um pouco melhor hoje como a vida nasceu na Terra. A gente consegue compreender processos do tipo processos evolutivos, processos físicos, desde o menor do nível quântico até o nível do próprio universo, assim por diante. A gente foi construindo máquinas como essas que a gente está falando. A gente foi construindo computadores, foi construindo relógios, foi construindo remédios. A gente saiu de uma situação... agora teve a notícia, um mês atrás, do imperador japonês que abdicou para o filho. Quando eu fui olhar esses dados, por isso que eu vou falar agora, que eu fiquei curioso. Ele está com 84 anos, o imperador. Quando o imperador nasceu, na década de 20, no Japão, a expectativa de vida no Japão era algo entre 44 e 47 anos. Então ele vai viver o dobro da expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida no Japão é 81. Então, hoje, quem nasce no Japão vai ter uma vida de imperador. As pessoas não se tocam muito nisso quando elas começam a falar de ciência e tecnologia, mas é isso que está acontecendo. Hoje, a expectativa de vida de qualquer pessoa que nasce no Japão é viver tanto quanto o imperador, que não era verdade quando esse imperador nasceu, e eu estou falando de algo de menos de um século. Graças ao quê? Graças à penicilina, vacina, cuidados do tipo lavar as mãos, as vacinas que agora as pessoas decidiram atacar para todos os lados. Então, esse tipo de superstição que vai contra o que foi sendo produzido pela ciência, pela tecnologia ao longo do mundo, e que nos trouxe nessa situação que eu acho maravilhosa. Maravilhosa nesse sentido. Nós fomos dominando as nossas dificuldades, nós fomos superando. Mas também estamos destruindo tudo. Seria bom que a gente tomasse decisões para reconhecer isso. Em nome desse progresso, nós estamos destruindo tudo. Não tem uma coisa esquisita nisso? Cabe a nós, então, tomar decisões corretas. Dado que nós estamos reconhecendo, por exemplo, que o ser humano está influenciando no clima, então cabe a nós tomarmos decisões hoje do tipo... continuar a pesquisa sobre isso, tomar decisões em relação à legislação, em relação a comportamento, em relação a hábitos e tudo mais, para que isso que a ciência está mostrando, para que isso possa ser revertido ou mitigado, alguma coisa assim. Então é isso que eu acho que é uma situação maravilhosa. Super otimista. Eu sou super otimista. Então, mas eu sou você cético. Acha que a gente vai otimista ser? E cético. Otimista cético é meio louco. Assim, ciência não existe, quem você acha que a gente vai ser, então? Eu acho que a gente vai superar. Em relação à tecnologia, a gente está na adolescência. E a adolescência, em animais, em geral, é uma fase agressiva. Então, quando a gente pega redes sociais, por exemplo. Redes sociais parece muito vida de, como chama? De esses insetos sociais, tipo cupinzeiro ou formigueiro. Quem estuda cupinzeiro, os biólogos que estudam isso, eles sabem que dá para você prever a idade do cupinzeiro em relação... Pelo comportamento. Pelo comportamento. Por quê? Os cupinzeiros que são adolescentes, que eu não sei qual é a idade disso, quanto tempo dura, mas que está no começo, eles normalmente têm um comportamento extremamente agressivo em relação ao ambiente em volta. Se tiver outro cupinzeiro em volta, eles vivem lá atacando, vai lá, ataca, tenta raptar, mata, não sei o quê, rouba, não sei o que lá. Mas os cupinzeiros, eles vão evoluindo. Então, quem estuda cupinzeiro consegue perceber cupinzeiros que começam a viver em paz entre si, depois que passou essa fase, que é essa adolescência do comportamento, não sei o quê. Eu acho que, em relação a essa tecnologia, a gente está vivendo isso. A gente está numa fase que as pessoas, de repente, sabem se manifestar, conseguem falar, não sei o quê. E como adolescência tem coisas boas e tem essas coisas agressivas, mais chatas, não sei o quê. Excesso de hormônio. Que a gente espera que passe. Então eu espero que vá acontecer isso, eu tenho essa esperança. É bom a gente reconhecer. Então é bom reconhecer do ponto de vista racional, assim como é bom a gente compreender o adolescente, compreender que ele
Tá, tem esse negócio de hormônio, tem não sei o quê, mas também não adianta ficar só passando a mão na cabeça, senão a gente vai spoil essa pessoa, a gente vai estragar essa pessoa e vai ser um adulto, não preciso falar como o tipo de adulto que vai ser essa pessoa. Mas se você conseguir educar reconhecendo que ele está passando por essa fase, compreender o que tem que ser compreendido, sendo firme na hora que você tem que ser firme, para ter um porto seguro para essa pessoa, talvez você consiga colocar no bom caminho. Mas nós estamos conseguindo fazer isso? Eu acho que algumas sociedades estão conseguindo, acho que alguns problemas, quando eu vejo iniciativa do tipo, a empresa está, por exemplo, essa notícia que o Facebook está pedindo para existir legislação. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, porque tem muita coisa envolvida, mas a notícia em si eu encaro como sendo um pedido de ajuda, um pedido de socorro, assim como adolescentes às vezes fazem pedido de socorro para as pessoas adultas. O adolescente que está caindo na depressão, alguma coisa, você consegue perceber isso, né? Ele está pedindo ajuda de algum jeito. Talvez essas empresas estejam fazendo isso. Quando a gente olha lugares que são mais legislados, que tem muita proteção, por exemplo, em relação à privacidade, como a Europa e tudo mais, você vê que eles têm os mecanismos deles que conseguem funcionar. Tem certas limitações, mas tem outras coisas que conseguem proteger de maneira um pouco mais segura a sociedade. Eu espero que o resto da sociedade vá percebendo desse jeito. Eu acho que então eu sou otimista, mas eu sou cético nesse sentido. É bom a gente prestar atenção nos perigos e adotar a própria ciência, o próprio conhecimento para resolver os nossos problemas. Ao invés de adotar, sei lá... superstições. Exatamente. Eu tô com dor de cabeça. Eu posso tomar uma aspirina ou adotar uma solução de superstição. O meu filho pode ter sarampo. Eu posso dar vacina antes que ele tenha o sarampo ou adotar alguma superstição. Ou dançar em volta dele para não pegar sarampo. Você pode fazer o que você quiser em relação a isso. A criança está com sinal claro de depressão. Você pode dar Lexapro, procurar um psiquiatra ou sei lá o quê, falar que é frescura ou não reconhecer aquele estado e assim por diante. Então, eu sou otimista nesse sentido. Nós temos as ferramentas. Seria bom o ser humano cada vez mais adotar o caminho das ferramentas que nos trouxe nessa situação. A rainha da Inglaterra, 93 anos. Quando ela nasceu na Inglaterra, a expectativa de vida era 48, 49. Hoje, 1/3 dos bebês que nascem na Inglaterra vai viver 100 anos. A expectativa é que 1/3 dos bebês vai viver. Quer dizer, a expectativa de vida é maior do que a do imperador, no caso da rainha. Então seria bom a gente usar isso aí de maneira positiva. Boa!